Meus queridos, mais uma vez eu trouxe, né? Da última vez eu falei pra vocês a história do bambolê do Rio, né? Contei a história da bambolê do Rio pra vocês? Nunca trouxe um bambolê virtual pra sala de aula? Show! Então olha só, tu sabe que assim, ó, quando a gente dá aula de matemática para as criancinhas, a gente percebe que um dos problemas é a abstração. É aquela história de tu não ter mais um objeto para contar e te ajudar a dividir, a multiplicar, a tu entender por que 2 mais 2 é 4, certo? Quando começa a letra representar uma quantidade, a criança pira. Quando aparecem as letrinhas, as crianças piram porque a letrinha X não representa mais o número de chocolates. Ela tem dificuldade de associar. Quando tu fala que o X é o número de tais coisas, ela mata a questão. E quando começa XY, X ao quadrado, Y, monômios, somar os monômios semelhantes. É muito mais fácil a professora começar a mentir para as crianças. Falar a letra para um lado e o número para o outro. Mais passar menos, é uma mentira em cima da outra e vai ferrando o cérebro da criança. E aí, em vez de complicar, de facilitar, acaba complicando. Sabendo disso, sabendo que nós temos dificuldade de abstrair, de viajar em coisas que não são palpáveis, em vez de te dar aula sobre fluxo magnético, eu vou te dar a aula sobre quanta água passa por dentro do bambolê. Por que isso? Porque toda criança brincou com bambolê, não eram só as meninas. Os meninos também jogavam uns sobre os outros, botavam uma forquilha aí empurrando o bambolê para testar a sua capacidade de equilibrar o bambolê. Então toda criança sabe o que é um bambolê. Rio, por mais distante que estejamos de grandes rios, toda criança algum dia já botou os pés em algum riachinho e já viu a água escorrendo. Então quando eu digo para os meus colegas, do que depende a quantidade de água que atravessa um bambolê mergulhado no rio? Todos aceitam que quanto maior o bambolê, mais água passa por ele. Mini bambolê, mergulha no rio, passa pouca água. Super bambolê, mergulha no rio, passa muita água. Todos aceitam. Todos aceitam que quanto mais caudaloso é meu rio, maior o fluxo de água através do bambolê. Se é um riachinho, águas lentas, bota o bambolê, passa pouca água, lentamente, pouco fluxo de água. Bota Cataratas do Iguaçu, mergulha o bambolê, vai embora, junto com o bambolê, morre. De tanta água que bateu no teu bambolê. Então é uma coisa intuitiva. Nunca o aluno reclamou dessas ideias lógicas, palpáveis, porque nós já vimos essas situações na nossa vida. E também os alunos, por incrível que me pareça, porque eu achava que isso ia complicar a vida deles, mas a maioria entende que se o meu rio tem águas que andam em linha reta, sem turbulência, a água anda em linha reta, para lá. Todos identificam que mergulhando o bambolê nessa posição, o fluxo de água é máximo ou mínimo. E quando eu vou girando, vai diminuindo, né? Nessa posição, quando a área do bambolê é paralela ao vetor velocidade da água do rio, virtualmente nenhuma molécula de água passa por dentro do bambolê. Porque a água teria que fazer um zigue-zague para passar por dentro do bambolê. E o meu rio, eu falei que a água anda em linha reta. Aceitável? Então tu vê, né? Se eu fosse calcular o fluxo de água através de um bambolê, eu precisaria saber a área do bambolê, precisaria saber o quão caudaloso é o meu rio, só que eu preciso saber o ângulo também entre essa espira e esse rio. Só que o físico ele é um bicho esquisito. Quando ele vai medir a área, o ângulo entre uma área e um vetor, ele nunca mede com o plano da área, ele mede com a reta normal. Então imagine que a minha mão é o meu bambolê. O rio aponta para lá. Esta é a reta normal, a minha mão, aceitável? Nesta posição, o fluxo é máximo ou mínimo? Máximo. Qual é o ângulo entre o vetor velocidade e a reta normal área? 0. 90 é da espira com a velocidade. Certo? Quando eu boto a espira nessa posição, agora o fluxo é nulo. A espira está nessa área, né? E a água vai para lá, né? O bambolê está assim e a água vai para lá. Agora o vetor é 90 graus. O ângulo é 90 graus. E o fluxo é nulo. Qual é a função trigonométrica que dá 0 para 90 graus e dá máximo para 0 grau? Cosseno, né? Porque intuitivamente a gente tem a tendência de imaginar que essa fórmula mereceria um seno. Só que só se a gente se confunde no ângulo. Aquele ângulo é o ângulo medido com a reta normal à espira e o campo magnético. O professor está confuso? Está falando em rio e campo magnético? É que era mentira, não tinha rio nenhum. Não tinha rio nenhum. Na verdade, o rio do qual eu falava é um rio invisível que vocês nunca viram. É o campo magnético. Na feira de ciência a gente pode até ter brincado com a limalha de ferro e ter visto o ferro
magicamente se movimentando próximo do ímã, mas ver e acreditar no fluxo magnético é mais delicado, por isso eu fingi que era um rio. Mas é a mesma matemática, é a mesma ideia, eu juro a vocês. Esse campo magnético se comporta como as águas de um rio que anda em linha reta perfeita. Quanto maior o campo magnético, maior o fluxo magnético. Não era fluxo de água, era uma piada. E o meu bambolê não era um bambolê. É um bambolê, só que geralmente a gente chama ele de espira. E na verdade é uma areazinha. Ela tem uma certa areazinha. Esta é a área da espira. Como é que eu meço aquele ângulo? Eu meço aquele ângulo com um vetor que é normal à área. Aquele ângulo é o ângulo entre o vetor normal à área e o campo magnético. Deixa eu aumentar esse vetorzinho aqui. Esse vetor, ó, se essa é a área, esse vetor ele é perpendicular à área. Esse vetor faz um certo ângulo alfa com o campo magnético. Aquele é o ângulo. Tu vê, né, cara? Na verdade, tu pode pensar sempre no rio e no bambolê que não vai mudar nada na tua vida. Só que tu tens que saber quais são as unidades que tu vai usar aqui. Área, no sistema internacional, a gente usa metro quadrado. Campo magnético, a gente usa Tesla. Para puxar o saco de mais um gênio, a gente vai chamar essa grandeza de Weber. Weber, então, é a unidade de fluxo magnético. Tesla. Legal. Professor, para que eu preciso saber o que é fluxo magnético? Só para ter noção de o quão incrível é o sistema elétrico das cidades onde vivemos. E para ter uma noção também de quão simples são as máquinas que nos cercam para nos fornecer essa energia. Simples do ponto de vista da física básica, altamente complexo do ponto de vista da técnica para executar. Por isso, em países envolvidos, às vezes o técnico que mete a mão na massa ganha mais que o engenheiro, ganha mais que o físico que calcula a coisa. Tu vê que legal, né, cara? Valorizar o cara que dá o suor. Certo? Na Europa toda tu vai perceber isso. Os grandes técnicos ganham mais que os grandes engenheiros, eventualmente. Principalmente em laboratório, dentro do laboratório. Um respeito muito grande por quem é técnico. Galerinha, olha só. Já que carga elétrica em movimento gera campo magnético, e a natureza sempre tão simétrica, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? Na tentativa de ver se o inverso do que Ørsted descobriu, se corrente elétrica gera campo magnético deve gerar corrente elétrica. Na tentativa de ver se isso realmente acontecia, eles pegaram espiras, instalaram amperímetros super precisos, chamados de galvanômetros, e aproximaram ímãs dessas espiras. O que se percebeu de início é que quando o ímã estava parado próximo da espira, nada acontecia no galvanômetro, nenhuma corrente era apresentada no galvanômetro, mostrando que o campo magnético, mesmo estando atravessando a espira, não gerava corrente elétrica. Porém, quando a gente movimentava o ímã de qualquer forma próximo do circuito fechado, ou seja, quando a velocidade do ímã era diferente de zero, a corrente acabava aparecendo na espira. Logo se percebeu que campo magnético não gera corrente elétrica, mas a variação do campo magnético com o passar do tempo, sim, faz a corrente elétrica aparecer. Mas nós sabemos que se uma corrente elétrica percorre um circuito, tem que existir uma DDP, uma força eletromotriz, uma diferença de potencial. Portanto, quando a gente faz o fluxo magnético no circuito variar e aparece uma corrente elétrica, a gente deduz que existe uma força eletromotriz que surgiu. Mas como não tem nenhuma bateria ali, eu digo que é uma força eletromotriz induzida, que ela apareceu, que ela surgiu, ela foi induzida por alguém. O sujeito que mapeou matematicamente qual é a relação entre a força eletromotriz, quantos volts aparecem no circuito, e a variação do fluxo magnético dentro desse circuito, foi Faraday. Por isso que a gente diz que a fórmula que relaciona a força eletromotriz induzida com a variação do fluxo magnético com o passar do tempo é a lei de Faraday. O que a lei de Faraday está me dizendo? Que quanto mais rapidamente o fluxo magnético varia com o passar do tempo
dessa espira, maior a corrente elétrica induzida nela. Portanto, cara, a lei de Faraday mostra como é que toda a energia do mundo é gerada. Para não dar trabalho de fazer um mecanismo que faça o ímã ir e vir, eu boto esse ímã dentro dessa espira, na verdade não de uma espira, de um solenoide, com várias e várias e várias voltas de fio, instalo um eixo neste ímã e faço esse ímã girar. A única modificação é como a gente gira o ímã. Se for por queda d'água, é hidrelétrica. Se for por vapor d'água aquecido por carvão mineral, termoelétrica. Se for o sol que esquentou a água, solar. Claro que tem usinas solares que carregam a bateria diretamente a partir da luz solar. Só que não tem uma eficiência tão boa quanto as usinas espanholas que esquentam água com o sol, geram vapor e depois usam esse vapor para gerar energia desta maneira, como todas as outras. E é nuclear, professor? Mesma coisa. Eu só esquento água usando reações nucleares. Então tu vê, a nossa vida depende dessa descoberta. E o louco é tu imaginar, cara, que quando a gente liga um chuveiro longe da geração de energia elétrica, alguém tem que fazer alguma coisa na outra ponta do sistema para aquecer a água do meu chuveiro. Lá em Florianópolis, a energia vem de Tubarão, que é uma termoelétrica, Jorge Lacerda. Tem gente queimando carvão mineral lá em Tubarão, que gera vapor d'água, que toca numa turbina, que gira um ímã, que faz a corrente elétrica oscilar, que vai pelo fio e esquenta a água da minha casa lá em Floripa, Cacilda. Quando eu vou tomar banho, eu ao abrir o chuveiro, eu exijo mais energia do circuito elétrico. Alguém tem que botar mais carvão em Tubarão para poder tomar banho. Tu vê uma complexidade, não é só o Otávio tomando banho. Florianópolis todo, no mesmo horário, todo mundo abre o chuveiro. Tu imagina se na hora a galera não regula o sistema, cai o sistema. Tu vê que loucura, né, cara? Não é só construir a usina, é deixar funcionando. É muita gente fera envolvida. Tu vê, ó, a lei de Faraday tem dentro de si aquele menos, que é outra lei, tu acredita? A lei de Lenz. A lei de Lenz é importante a gente escrever ela uma vez na vida, uma na morte, para raciocinar. Ela diz que o sentido da corrente induzida gera fluxo magnético que se opõe, cuidado com esse se opõe, tem que prestar atenção, se opõe a quê? Se opõe à variação do fluxo que a originou. Eu lembro, cara, que essa lei de Lenz, eu li ela muitas vezes. E aí eu entendia ela. Passava um tempo, caramba, como é que significa isso mesmo? Eu demorei a digerir essa maldita lei de Lenz. Essa lei de Lenz é importante para a gente definir para onde que a corrente elétrica induzida vai. Se ela vai para um determinado sentido ou para outro sentido. Antes de migrar para a física 7C, 7D, eu quero aproveitar que a gente já está lambuzado da física C e finalizar esse volume para que na semana que vem a gente só faça exercício da física C ou revise alguma coisa que tenha ficado confuso. E a gente pode se dedicar um pouco mais à física D, o que falta da física D. Então olha só, tem 4 situações que é importante tu conseguir definir para onde a corrente elétrica vai girar na espira. Quando eu aproximo o polo norte de uma espira, quando eu afasto o polo norte de uma espira, quando eu aproximo o polo sul de uma espira, ou quando eu afasto o polo sul de um ímã de uma espira. Porque nós sabemos que se o ímã estiver parado, não existe corrente elétrica. Nós vimos que o campo magnético emerge do polo norte, então a gente sempre pode apontar o vetor campo magnético emergindo do polo norte, portanto, penetrando no polo sul. A primeira coisa importante é o aluno conseguir lembrar disso, se ele quiser resolver essa questão pela lei de Lenz. Nessa primeira situação, o fluxo
magnético aponta sempre na direção do vetor campo magnético, para lá. Como o ímã está se aproximando, ao me aproximar o fluxo magnético aumenta. E a lei de Lenz diz que a corrente induzida gera fluxo que se opõe à variação do fluxo que a originou. Como o fluxo está aumentando, eu vou diminuir. Então eu vou pegar na espira com a mão direita e o indicador, que mostra o campo magnético gerado por ela, vai contra este aumento. Por isso que o dedão aponta para cima, mostrando que a corrente induzida sobe aqui na espira, penetrando no quadro, desce lá atrás e sobe aqui pela frente de novo, penetrando no quadro. Essa espira estaria assim, né? Se eu pego o ímã, polo norte, e aproximo de uma espira, a corrente no sentido anti-horário nessa espira. Quando eu for afastar o ímã, o fluxo magnético ainda aponta para lá, ó o vetor. Só que ele está enfraquecendo. E a lei de Lenz diz que o sentido da corrente induzida gera fluxo magnético que se opõe. Não se opõe ao fluxo, gente. Se opõe à variação do fluxo. Já que o fluxo está diminuindo para lá, eu vou aumentar. Por isso que eu vou pegar esse fio da espira com o dedão para baixo. Por isso que a corrente elétrica induzida se inverte quando eu inverto o sentido do ímã sem inverter o ímã. Isto eu estou usando a lei de Lenz diretamente. Depois tem uma técnica mais fácil, que é a técnica do eletroímã. Eu gostaria muito que vocês conseguissem detonar a questão pelas duas técnicas. Vamos tentar com a do sul agora. Esquece o que a gente falou, vamos tentar do sul. Pensa comigo, pô. Para onde aponta o fluxo magnético? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, sempre junto com o vetor. Se o ímã estava longe e agora está mais próximo, esse fluxo magnético está aumentando ou diminuindo? Se o ímã estava longe e agora está próximo, aumentou, né? Aumentou para a esquerda. Professor, mas o ímã está indo para a direita, não importa. O fluxo magnético aponta na direção do vetor campo magnético. Se o vetor campo magnético aponta na direção do sul, o fluxo magnético está apontando para lá. Portanto, ao aproximar o ímã, esse fluxo vai ficando mais intenso, para lá. Já que está aumentando, eu quero diminuir. Por isso que eu uso a mão direita e o indicador contra este aumento, contra o campo magnético que está aumentando e apontando para lá. Por isso que a corrente aponta para baixo. Isso mostra que aproximar um polo norte gera uma corrente de sentido oposto do que aproximar um polo sul, que é o que tinha que acontecer. Se eu pego esse ímã que está com o polo sul próximo da minha espira e vou afastando ele, primeiro o fluxo magnético aponta para a esquerda, porque o campo magnético aponta para a esquerda. Mas quando eu afasto o ímã, diminui esse fluxo magnético. E já que está diminuindo, eu quero me opor a essa diminuição, eu quero aumentar. Por isso que eu vou a favor agora do fluxo. O senhor falou que era opõe. Não estou dizendo que eu oponho o fluxo, oponho a mudança. Se está aumentando, eu vou diminuir. Se está diminuindo, eu vou aumentar. Só isso. Inverteu de novo. Como muitos alunos têm dificuldade de aplicar a lei de Lenz diretamente no exercício, como eu estou fazendo, a galera sacou uma outra maneira de fazer, que não te obriga a conhecer diretamente a lei de Lenz, que fica mais light. Só vou fazer esse aqui para a gente sentir como é que é a técnica do eletroímã. Tu tens que entender que ao movimentar o ímã, tu vai sentir ele sendo forçado no sentido oposto sempre. Quer dizer que ao aproximar ele vai ser repelido, ao afastar ele vai ser atraído pela espira. Se eu aproximo e ele vai ser repelido, já que os iguais se repelem, vai ter que aparecer um polo norte na esquerda da espira e um polo sul na direita. Portanto, já que as linhas de campo penetram no sul e emergem do norte, o dedão aponta para cima. É a corrente induzida. Tal e qual nós tínhamos definido anteriormente, só que com uma técnica totalmente diferente. Alguns alunos ainda me mostraram recentemente a técnica do S e do N e tal, mas eu achei criativo pra caramba, mas não me senti confiante para passar para um aluno essa técnica do S e do N, que eu ainda vou ficar devendo para a gurizada. Eu sempre tento aprender outras técnicas para passar as diferentes técnicas, assim a gente aumenta a chance do aluno se identificar com alguma técnica. E nos encaminhando para a última coisa que eu vou falar da física C, pena que geralmente eu dou uma bicuda na apostila quando eu termino ela, né? Mas aqui no GAP a gente não tem feito isso. Porque é para sinalizar, né, o final de um capítulo em nossas vidas. Eu diria que isso, engraçado, ele não falou de transformador.
Estranho, não vou te deixar sem essa. Não é porque não tem na apostila que eu não vou passar não, meu querido. Importantíssimo a gente entender como é que a gente consegue gerar energia com 15.000 volts. É a geração de energia que ocorre nas hidrelétricas, termoelétricas ou usinas nucleares. Para fazer essa energia chegar próximo dos grandes centros, a gente eleva para 700.000 volts para gastar menos energia por efeito Joule. Isto é a transmissão de energia elétrica. Quando chega na indústria, na região industrial, eu vou reduzir essa tensão para 132.000 volts aproximadamente. Então é o uso industrial. Depois eu ainda vou ter que reduzir isso dentro dos centros urbanos para 13.800 volts aproximadamente. Isso já é então a distribuição dentro das cidades. E finalmente o uso doméstico, ou é 110 ou é 220 volts, uso doméstico. Para que o aluno entenda como é que a gente consegue aumentar e diminuir a tensão elétrica, para que a gente possa usar ela com eficiência, só se nós estudarmos rapidamente os transformadores. Então, eu gostaria de fazer um adendo à apostila aí, uma partezinha que não veio no material e que é de suma importância, que pode cair nos mais diversos vestibulares. Meus queridos, um transformador, ele é uma máquina, na verdade, simples de compreender. Observe. Transformadores. Um transformador, ele é constituído de uma parte ferromagnética chamada de núcleo. Neste núcleo, nós temos dois enrolamentos de fio esmaltado. Parece desencapado, mas ele é esmaltado com isolante. O enrolamento onde tem a entrada de energia, que a gente chama de enrolamento primário. E a gente, na prática aqui, para deixar didático, a gente faz o enrolamento secundário do outro lado. Na prática de sala de aula, na prática do dia a dia, o construtor de um transformador faz os enrolamentos um entrelaçado ao outro para melhorar o rendimento do transformador. Então aqui, por motivos de didática, a gente separa visualmente o enrolamento primário do enrolamento secundário. Vai ter um certo número de voltas no enrolamento primário, nós vamos chamar de N1. Vai ter um certo número de voltas no enrolamento secundário, nós vamos chamar de N2. Para que um transformador funcione, ele deve ser alimentado com TDP alternada, com tensão alternada. Transformador não funciona com corrente contínua. Se liga na bateria, não acontece nada. Pode lamber o outro lado e não acontece nada. Tem que ser corrente alternada. Só para correntes alternadas, variáveis. Nós vamos chamar de U1 a DDP alternada que a gente conecta na entrada do transformador. E vamos chamar de U2 a DDP alternada que surge no enrolamento secundário. Observem, pessoas, que aqui não vai ter corrente elétrica fluindo pelo núcleo, vai ter campo magnético variável. Se nós tirarmos os núcleos, ainda há transmissão de energia elétrica pelo ar, só que com muito menos eficiência. Por isso que o núcleo está ali, para melhorar a eficiência. Se esse transformador é ideal, vocês devem entender que todo o fluxo magnético gerado no primário com o passar do tempo deve acabar atravessando o enrolamento secundário com o passar do tempo. Todo o fluxo magnético que foi gerado no enrolamento primário vem por esse núcleo e atravessa o enrolamento secundário. Na prática, 98, 99% de rendimento, um bom transformador. Ou seja, não é 100% como nós vamos considerar aqui, mas no ensino médio a gente considera os transformadores ideais. O que nós vimos na lei de Faraday? Que a força eletromotriz induzida é igual a menos variação do fluxo magnético sobre a variação do tempo. Eu posso dar uma transformadinha nessa lei de Faraday. Eu posso chamar a força eletromotriz de U
E se essa lei de Faraday vale para uma espira, para n espiras eu posso multiplicar a fórmula por n. Se está multiplicando, eu passo dividindo. Então, alterando a lei de Faraday, eu poderia escrever que a dTp dividido pelo número de espiras é menos o fluxo magnético com o passar do tempo. Eu poderia escrever isso tanto para enrolamento primário quanto para enrolamento secundário. Mas como o fluxo magnético com o passar do tempo é igual, usando esta relação, eu posso dizer que U1 sobre N1 é igual a U2 sobre N2. Ou para a fórmula ficar mais bonitinha, eu vou passar o N2 para lá multiplicando e o U1 para cá dividindo. Fica equação dos transformadores. A razão entre o número de espiras do secundário para o primário é igual à razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada em um transformador. Peraí, professor, não estou entendendo. Meu querido, tu não vai acreditar. Se na tua tomada de casa tem 220 volts, se aqui no enrolamento primário tem 1000 voltas de fio, 1000 voltas, se tu quiser obter lá no secundário 440 volts, o dobro, basta tu dar o dobro de voltas de fio ali, 2000. Ah, professor, não pode ser assim. Te juro, meu querido. Se de 1000 voltas passa para 3000, aqui vai para 3 vezes mais. 660 volts. Ah não, professor, lá em casa nós estamos precisando de 110 volts. Comprei o aparelho e é 110. Não tem problema. De 1000 voltas, tu faz apenas 500 voltas. Aí de 220 cai para... O professor está me dizendo que o cara que constrói um transformador só tem que contar o número de voltas de fio do primário e do secundário? Sim. Tem uma máquina lá, né? Uma manivela, e ela vai contando o número de voltas. O cara não vai contando uma, duas, não dá tempo, né? Ele dá uma manivelada e a máquina conta o número de voltas. Sim. A DDP naquele enrolamento é diretamente proporcional ao número de voltas de fio. É isso mesmo. Pô, professor, então, se eu botar 1 milhão de voltas a mais, dá 1 milhão de volts a mais? Sim. Só que tu não está gerando energia, tu está transformando. Se esse transformador é ideal, nós temos que entender que a potência do primário vai ser igual à potência do secundário. E o que é potência elétrica? É U vezes I. U vezes I do primário é igual ao U vezes I do secundário. Portanto, se eu passo o U1 dividindo e o I2 dividindo, fica I1 sobre I2 igual a U2 sobre U1. Isso me mostra que quando eu aumento a tensão, a corrente cai. Ou seja, eu não estou gerando energia, eu estou mudando o estado da energia. Eu estou transformando ela. Mas quando eu aumento a tensão, obrigatoriamente eu reduzo a corrente elétrica. Todo transformador que é elevador de tensão é redutor de corrente. Todo transformador que é elevador de corrente é redutor de tensão. Então é importante entender que a gente faz essas transformações, primeiro, de 15 mil para 700 mil, para ganhar, para perder menos energia por efeito Joule. Ganhar vantagem nos custos envolvidos na transmissão. Na indústria, eu vou ter motores e máquinas de grande potência. Para não usar correntes elétricas muito altas, nem muito baixas, a gente reduz um pouquinho a tensão. Nas cidades, eu não posso permitir que pessoas se aproximem muito dos postes. Elas morreriam com descargas elétricas se a tensão fosse 132 mil volts. Então eu reduzo quase 10 vezes para aumentar a proteção às pessoas que vivem em cidades. Dentro da casa, eu vou para 110 ou 220 para que as pessoas, ao tomar um choque, não tenham tanta chance de morrer. 110 é mais seguro, 220 é desnecessário, poderia ser tudo 110, menos pessoas morreriam eletrocutadas no país, se todo o país fosse 110. Por desordem, por desorganização, hoje nós temos o país dividido em rede elétrica de 110 e 220 volts. Meus queridos, tá de bom tamanho. Está de bom tamanho da física C. Eu quero gastar os minutos finais que eu tenho para fazer o papo na física D. Comentário final. O perigo dessas transformações todas é o transformador gigantesco que tem nas usinas, que transforma de 15 mil gerados para 700 mil na transmissão. Ele
Eles são gigantescos, maiores que essa sala, bem maiores. Demoram 5 anos, pelo menos, para ser entregue por uma das 3 empresas do mundo que os fabricam. Se um deles queima, milhões de prejuízo teremos. E o problema é que, dependendo da atividade solar, o Sol pode fazer o fluxo magnético na Terra variar. E se isso acontecesse na Terra com grande intensidade, esses transformadores queimariam, gerando um colapso do sistema elétrico mundial atual. É um dos perigos de a gente retroceder algumas centenas de anos. Então, é um dos perigos para a raça humana sofrer um colapso grande. Como a gente sabe, o vestibular às vezes gosta de abordar esse detalhe.